pessoal? Meu nome é Ieso, sou professor do curso de língua portuguesa aqui no Positivo, no curso Positivo, e vou fazer com você aqui a resolução e o comentário de algumas questões do simulado da terceira série, modelo Enem. Tá? Eu vou pedir sua licença para começar pela questão 14, porque ela traz um item de gramática. Então, observe a questão 14, que é um trecho, um texto extraído de uma coleção que se chamava Nosso Século. Era uma enciclopédia. Aí você tinha aqui a caracterização, como você viu, daquilo que eram as habitações antigas do Rio de Janeiro. A proposta, a questão, era referente à formulação do sujeito. Então ele pedia que você, dentro da sua leitura, identificasse a correta com relação à natureza do sujeito. Então ele diz que existe um sujeito indeterminado. Na sequência, não há esgoto nem água. Toda vez que o verbo haver for equivalente a existir, não existe esgoto nem água. Você sabe o seguinte, aqui não há sujeito. Toda vez que o verbo haver, em qualquer tempo, puder ser trocado por existir, acontecer, ocorrer, a frase não tem sujeito. Portanto, não é sujeito indeterminado, é inexistente. Um sujeito desinencial, ou seja, um sujeito oculto, em um pouco melhor é a situação do cortiço. Tem sujeito aí visível, só está invertido. A situação do cortiço é um pouco melhor. O sujeito é a situação do cortiço. É um sujeito explícito, simples e não desinencial. Ele diz na letra C que o sujeito é composto. As casas de tijolo e alvenaria são escassas. Não é porque a forma verbal está no plural que o sujeito será um sujeito composto, você sabe. O núcleo é a palavra casas, é um núcleo só. Portanto, o sujeito é simples. Se eu tivesse as casas e malocas, aí eu teria um sujeito composto, porque eu teria dois núcleos substantivos. Resposta à letra D. Há um sujeito simples posposto. O que é isso? Sujeito posposto, colocado após, colocado depois do verbo. Predominam os negros. Você não vai cair nessa, por favor. Você não vai fazer assim, né? Predominam o quê? Objeto direto, os negros. Olha, quando você... Guarda bem isso, tá? Quando você errar em análise sintática, vai por mim. É porque você fez pergunta. Você pode acertar fazendo a pergunta, não tenha dúvida. Mas quando você errar, é porque você estava preso às perguntas. Como é que eu identifico o sujeito? Olho para a forma verbal, que está no plural. O sujeito deve ser um termo substantivo no plural. Inverta isso, coloque na ordem direta. Os negros predominam. Este é o sujeito determinado, simples. Correto aqui, porque ele veio depois do verbo. E para finalizar, errada. Mais de um sujeito simples em os homens do cortiço quase sempre trabalham fora. É interessante falar mais de um sujeito simples, né? Se tivesse mais de um sujeito, seria composto. Então não é um sujeito simples, embora... Desculpa, não é um sujeito simples, não. É um sujeito simples, mas não tem mais de um, né? O núcleo é homens. Mas como é que eu entendo isso se está no plural? Eu preciso ter a palavra, tá? O núcleo é a palavra. Eu tenho uma palavra central. Se eu tivesse dois substantivos, duas palavras centrais, os homens do cortiço e as mulheres, os homens do cortiço e as mulheres das vendas trabalham fora. Aí eu teria homens e mulheres como núcleos compostos. Resposta da 14, letra D. Tá bom? Agora eu vou pedir então que você, por favor, faça uma volta, vá ao seu material e vá para a questão número 1. A questão número 1 trazia o Snoopy. E era uma questão que envolvia a questão da variação, né? Do registro de linguagem. E, em suma, o que acontece é que ele começa a escrever uma carta para o editor do jornal, da revista, tá certo? Para o editor de livros dele, né? E depois ele termina dizendo assim, qual é a sua, meu? Então ele começa, senhor editor, por que continua devolvendo os originais que envio? É o editor do livro dele, que ele propõe. O senhor deveria imprimi-los para fazer-me rico e famoso? Então ele começa num tom que é um tom respeitoso e formal. Qual é a sua, meu? Fica bem visível, né? Que o efeito de humor usou que estratégia? Alteração repentina, aqui, do nível de linguagem usada. Então aqui havia um registro formal e aqui um registro que é coloquial, que é informal. Variedade padrão.
como se observa nas falas do Snoopy. Bom, no último quadrinho perdeu-se isso. Variedade não padrão, como se observa no último quadrinho. Realmente, olha, não é que seja uma variedade não padrão, ele é informal, mas ele não mostra qual foi a estratégia utilizada. A estratégia não é simplesmente utilizar a variedade que seja informal. A estratégia é justamente mostrar que havia um tom de linguagem e esse tom é quebrado repentinamente. É a quebra de expectativa. Adequação vocabular ao contexto da tira e ao interlocutor de Snoopy. Não. Adequação ao contexto da tira poderia ser assim e assim. Poderia ser tudo formal, poderia ser tudo informal. E ao interlocutor do Snoopy, não sei o que isso queria dizer. Variedade culta, o que contraria a variedade indicada para esse gênero textual. Não precisa necessariamente ser variedade culta, né? A gente observa vários quadrinhos, por exemplo, que operam com a variedade que não é a norma padrão, a norma prestigiada, a variedade prestigiada, e que as pessoas entendem muito bem e só funciona por isso mesmo, que é um exemplo clássico, o Chico Bento. O Chico Bento todo mundo entende, ele é uma personagem querida, justamente porque ele, quando criança, o utiliza de uma variedade que não é a prestigiada, não é a dita culta. A questão número 1 era essa, nós vamos para a questão número 4 então. E a questão número 4 traz um trechinho de letra de música do Almir Sater, tocando em frente. E é uma questão que vai trabalhar também com a questão das funções da linguagem. Ando devagar, já tive pressa, levo esse sorriso, já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. No fragmento da música de Almir Sater, há predomínio da função emotiva, função em que o cantor, o enunciador, trata de si mesmo. Né? Função emotiva é aquela em que aflora o sentimento daquele que se pronuncia. Função metalinguística? Não, a função metalinguística seria aquela em que a música teria como tema a própria música, a própria canção. Não é o caso aqui. Função poética, visto que o cantor se preocupa com a mensagem que seu ouvinte recebe. Bem, que há função poética, realmente há. O problema é a justificativa que vem após a definição de função poética. Então, embora haja também a função poética, a justificativa, a causa é equivocada. Função apelativa, não mesmo, né? Ele não visa fazer com que a sua música chegue a seu interlocutor. Cá entre nós, é óbvio que todo cantor, todo artista pretende isso. Acontece que esse trecho não é um trecho que linguisticamente aponta para a função apelativa. Na vida, no mundo real, é verdade que o cantor, o artista, quer que a música chegue ao seu interlocutor, quer que a música chegue ao seu consumidor. Acho difícil alguém, pode ser até que exista, mas alguém que faça um trabalho e que ele pense, não quero que ninguém veja o meu trabalho, vou ficar restrito a mim mesmo. Né? Eu serei o público do meu trabalho. Então, a função apelativa não existe mesmo. Função fática, ele não está criando contato com ninguém aqui. Visto que o cantor focaliza no meio de transmissão de sua música a seu ouvinte. Errada, claramente não há nenhuma dessas marcas de função fática, entendeu? E se entendeu que visa prolongar o contato é a função fática, certo? Certo é a função fática, tá bom? Tá bom, é a função fática. Aí, a questão de número 5. A questão de número 5 traz uma tirinha. A tirinha da personagem Aline, na verdade, é um namorado da Aline, né? Tentando conversar com o pai da Aline, e veja que o senhor diz: minha filha só tem 18 aninhos, você deve ser muito mais velho do que a minha filha. E aí o pretendente da filha diz: vosmecê está emitindo uma parvoíce. Variação linguística é um fenômeno natural que se dá pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação a vários fatores. Na tirinha de Adão Iturrusgaray, é uruguaio, né? Constata-se o uso da variação. Bom, o que chama a atenção aqui? Chama a atenção que o namorado, aquele que pretende namorar a moça de 18 anos, usa de uma linguagem que é uma linguagem arcaica, que é uma linguagem, por assim dizer, ultrapassada para a geração
daquela que ele pretende seja sua namorada. Esta variação, esse uso que ele faz, é um uso estilístico, porque tem a ver com o uso com respeito à norma padrão, quer dizer, ele escolheu o vocábulo que ele está usando lá para respeitar a norma padrão? Não. Até poderia ser uma questão estilística, mas não é o caso dele ali, tá? É uma questão sociocultural, pois a linguagem, tanto verbal quanto corporal de ambos, é arcaica. Olha, o fato deles estarem de braços cruzados representa, simula uma situação tensa. Afinal de contas, o namorado, aquele que quer ser namorado, vai encontrar o pai da moça. Mas isso não justifica a variação sociocultural, porque não é o caso. Esse uso não é o caso específico de uma variação sociocultural, muito menos geográfica, tá? Pois a escolha de palavras do genro dá a entender que ele vem de outro lugar. Histórica, pois o uso de vosmecê e de parvoíce são arcaísmos, palavras muito antigas, palavras em desuso, que já caíram de uso, o que comprova ser o genro muito mais velho. Então, essa que é a variação histórica é aquela que se dá ao longo do tempo, está dentro do pacote das variações diacrônicas. Esse é um registro de língua, que é um registro de língua que já teve o seu momento no passado. Já teve o seu uso reiterado, já teve a sua verificação no passado. Portanto, a variação histórica. Se ele usasse uma expressão que fosse própria, por exemplo, de um carioca, própria de um mineiro, seria uma variação regional. Se ele usasse, por exemplo, uma expressão que fosse muito específica de uma tribo urbana, seria uma variação sociocultural. Situacional, pois a situação de fala demonstra o ciúme do pai pela filha, que o conduz a agir com excesso de zelo. Na verdade, todo o foco deve ser em função da fala do pretendente e não do pai da menina. Resposta, letra D. A questão 6, de novo, trazia uma tira. A tira do Angeli, com o pai e filho conversando. Pai, preciso levar um papo sério com vocês, estão ouvindo ali a música, diz aí, bicho, você não acha que já é hora de cortar esse cabelo, tirar essa roupa e arrumar um emprego? De novo, uma quebra de expectativa, não? Aliás, esse é um recurso, já que o Enem trabalha muito com isso, a gente perceber o que leva a um determinado efeito. Você sabe que, comumente, o efeito de humor das tirinhas, porque a tirinha tem uma narrativa muito curta, o efeito de humor vem por uma quebra de expectativa. Então, a ação se encaminha, o pensamento se encaminha para determinado ponto e, de repente, ele sofre uma reviravolta. Quebra-se a expectativa aqui por quê? Porque é o filho quem está dando um tipo de conselho que é próprio do discurso dos pais. Então, inverteu-se uma relação aqui. Em relação à situação e ao contexto da tirinha de Angeli, a linguagem utilizada no diálogo entre pai e filho é importante, formal. Aqui não tem nada de formalidade, Então já errei por aí. O importante, tira. A palavra bicho inserida pelo pai no discurso é nova dessa geração. Bom, dessa geração quem? A da geração do pai, certamente, mas que não é nova mesmo. O discurso do filho remete o leitor ao tradicional discurso de filhos a pais. Ah, sem dúvida, toda hora você fala para o seu pai esse tipo de frase. Você pede, que você precisa levar um papo sério com o pai, às vezes você pode até propor isso, mas acho difícil você imaginar que você dê esse conselho para o seu pai. De um modo em geral, parece ser o inverso até. A linguagem utilizada entre pai e filho conta com o emprego da norma culta. Diz aí, bicho, parece que não, Vamos levar um papo sério com você? Veja, embora se respeite a norma, todo o discurso aqui é valorizado e é direcionado para o coloquial, para o informal. O discurso do filho reflete certo preconceito com a postura hippie e desleixada do pai. Bom, a palavra, a construção do discurso que começa aqui
E veja que ele até, inclusive, meio que despreza. E termina com esta advertência, sem dúvida, é reflexo de um determinado preconceito. Que chama a atenção e tem graça, porque é o preconceito daquele que é e que deveria ser o rebelde, né? Porque, em tese, os jovens é que devem ter a chama da rebeldia, do questionamento, da anarquia, no sentido de não querer se conformar às regras. Aqui o que acontece é que o jovem é quem é enquadrado, e o pai é que está nessa postura, que é uma postura transgressora. Por isso, o filho parece refletir preconceito com relação à postura hippie e desleixada do pai. Essa é a quebra de expectativa da questão número 6. Na questão 7, nós temos um texto interessante, né? Esse texto aqui dá conta de um autor que foi pesquisando, um advogado que é autor de um livro, e ele foi pesquisando nomes, prenomes, nomes, sobrenomes, inclusive aqueles que são muito chamativos, porque diferentes, porque inusitados. Então a historinha você leu, é bem interessante, tem uma sequência de nomes aqui. E a questão envolve a acentuação, envolve a nossa percepção gramatical sobre a acentuação, e envolve o nome do senhor Colapso. O senhor Colapso tem o seu nome grafado com acento aqui, né? Colapso. Veja a proposição. Observou-se haver um equívoco no registro do nome do senhor Colapso, pois... Por que houve um erro? Pois colapso se trata de um monossílabo. Se fosse monossílabo, teria uma sílaba só. Não, né? Colapso. São 3 sílabas. Esta é uma palavra trissílaba, tem 3 sílabas, colapso. E ela é paroxítona. Por ser paroxítona terminada em O, é que não poderia ter acento. Essa é a ideia, tá? Trata-se de uma paroxítona terminada em O, não sendo, portanto, acentuada. Quem é que vai ser acentuada? Se fosse colapse, com I, aí teria acento. Se fosse colapso, com U, colapsus, com U, com us, aí teria acento. A regra é muito clara nesse sentido. Se for oxítona terminada em A, E, O, você acentua. Se for oxítona terminada em I, U, aí você não acentua. Por que para ti não tem acento? Porque é oxítona terminada em I. E por que bocó tem acento? Porque é oxítona terminada em O. B é a resposta correta. C. Trata-se de uma paroxítona com hiato? Não, hiato são 2 vogais, né? Aqui eu tenho encontro consonantal, fora. Já errou na definição de hiato. Hiato é vogal com vogal separadas. Trata-se de uma proparoxítona, devendo assim ser acentuada, mas na primeira sílaba. Colapso é paroxítona. Se fosse proparoxítona, seria colapso. Não é o caso aqui. Deveria ter acento, né? Mas não é o caso de ser proparoxítona. Trata-se de uma oxítona terminada em O, devendo então ser acentuada na última sílaba. Aí seria colapsó, o que não é o caso. O nome dele é colapso. E sendo paroxítona terminada em O, não deveria ter acento. Resposta, letra B. Indo para a questão de número 8, aí nós temos aqui a imagem, né, de uma propaganda. Veja, uma propaganda institucional. Uma imagem pode alegrar o dia, emocionar ou ter o objetivo de... Você viu aqui que nós temos aqui o cervo, né? Está sobre todo o lixo, né? Ele é feito de material de lixo, dos reciclados ali, ele está no lixo. Divulgar a vaga para profissionais de limpeza. Fora. Criticar a natureza porque ela não aceita ser reciclada. Quer dizer que esta imagem foi feita para criticar a natureza. Não faz sentido. Apresentar uma capa moderna para a obra infantil, Bambi. Não há nada no texto que mostre isso. Conscientizar as pessoas acerca de como seu lixo interfere no meio ambiente. Eu quero acreditar que todo mundo acertou. Quem é que errou essa questão? Só quem passou errado o gabarito, sem dúvida, né? Porque veja a alternativa E. Orientar as pessoas sobre o descarte mais adequado dos diversos tipos de lixo. Não há nada nesse texto aqui,
nessa imagem que se refira ao descarte adequado de diferentes tipos de lixo. Então essa aqui até vai por um caminho que está dentro do universo em questão, mas aquela que é precisa conscientizar as pessoas de como o animal sofreria aqui, portanto, como o lixo interfere no meio ambiente. Saindo da questão 8, indo para a questão 9, outra de imagem, outra de uma campanha. Doe imaginação, campanha do livro infantil. Doando livros infantis, você incentiva a leitura, a imaginação e a diversão de várias crianças. Além disso, ganha R$5 de desconto nos serviços da Lava Seco e ajuda uma instituição a promover um mundo mágico. Acabamos de fazer uma propaganda aqui, veja. Muito bem. Em uma campanha publicitária que faz uso da linguagem verbo-visual, estabelecer a relação entre o texto verbal e o não verbal é compreender o todo. O texto da campanha trata, doando livros infantis, incentiva a leitura, imaginação, diversão e ainda ganha R$5 de desconto. Trata da arrecadação de livros. Em sentido amplo, é isso, mas não é o correto, preciso para o texto. Trata da importância do uso do desenho, de uma campanha de doação de livros. É o começo do texto, não é isso? Veja, doe imaginação na metáfora, doação. Campanha de livro, é uma campanha de arrecadação, mas é uma campanha a partir do quê? De doação de livro infantil. De uma campanha de incentivo à leitura. Também chega a isso, mas chega a isso depois que a gente percebe que a campanha é uma campanha de doação. De um manual que ensina a construir um banquinho de livros. Vamos para a próxima questão, que é a questão número 11. E a questão número 11 é uma questão fundamentalmente referencial, extraída do Escola Kids, site, né? Uma página, desculpa. E aí nós temos a ideia da importância, nesse pequeno texto, da importância da água e o que deve ser feito pelas pessoas com relação à água no futuro. A partir da leitura do texto, infere-se que o desejo do enunciador é captar uma importância da água para a sociedade. De um modo em geral, a gente percebe isso no texto, mas não vai ser tão preciso e fundamental esta ideia, vamos pegar assim, com relação ao espírito do texto, ao espírito de desejo, de intenção do enunciador. Represar a quantidade de água que não temos no planeta, podemos tirar essa completamente, não tem nada a ver. Será que o desejo do enunciador é alcançar uma conscientização do consumo correto de água? Sem dúvida, isso está aqui, Tá claro? Isso está a partir daqui e veja como ele termina. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você pode alterar. Está aqui a chave para resolver a questão. Buscar reduzir químicas que a água produz no corpo humano. Não há nada no texto que aponte para isso. Diminuir a demanda do uso de água potável pela população mundial. Ótimo, então vamos parar de tomar água. É isso, né? Vamos parar de procurar água para beber. Fora. É evidente que o texto não traz isso. O que ele faz primeiro é uma descrição no início e depois ele faz o pedido que justifica a letra C como resposta. A questão 15, para finalizar, dizem que publicitário gosta de aparecer. Aí você vê que isso aqui era uma propaganda, né, veiculada num site também, por conta do dia do publicitário. Ao produzir um texto, seja o publicitário ou qualquer outro emissor, é preciso levar em consideração não somente os elementos constituintes do ato de comunicação, como também os elementos verbais. Analisando os detalhes da construção do anúncio comemorativo ao dia do publicitário, observa-se que... Então, note que a gente tem aqui uma chamada que poderia, num primeiro momento, parecer contrária à imagem de um publicitário. Porque dá conta de que o publicitário é alguém exibido. Dizem que o publicitário gosta de aparecer. Então, como é que foi feita a construção? Que detalhes chamam a atenção na construção desse texto que justifique, né, um anúncio como esse?
Observa-se. A provocação feita pelo jornal tinha em mente como público o leitor em geral, pois visava difamar o publicitário. Fora. Evidente que eu vou fazer uma publicidade em homenagem ao publicitário para difamar o publicitário. C. Expressões como dizem que são utilizadas quando se quer deixar claro quem está dizendo, mas em tom de fofoca. Olha, isso pode acontecer no mundo real, né? Ó, dizem que você está indo mal aí, viu? Presta atenção nisso. Sou eu que estou falando isso? Sou eu que estou dizendo para alguém? E eu venho para você e digo, ó, dizem que. Tudo bem, pode ser um tom de fofoca mesmo, mas não tem a ver com o texto. Então, se é verdade isso, não é verdade para o texto. A expressão gosta de aparecer antecedida pela dizem que conduz o interlocutor a interpretar como um comentário elogioso. Então, o primeiro momento, a primeira impressão, justamente é o contrário. É mostrar que não parece um elogio. Tá bom? A expressão dizem que publicitário gosta de aparecer tem seu sentido explicitado quando o leitor percebe que tudo não passa de uma maldade do jornal. Justamente aqui o oposto do que se coloca, né? Na verdade, a ideia da propaganda é enaltecer o publicitário num local, num jornal que é o mundo da comunicação, num jornal digital que é o mundo da comunicação. O verbo dizem não permite ao leitor a identificação do autor da afirmação. Assim se tem sujeito indeterminado. Então, como nós dissemos sobre a questão da tirinha em que havia o Jason, né, o personagem como Jason. Quando você tem precisas de ajudantes, você tem um sujeito indeterminado, porque o verbo é transitivo indireto, mais a palavra ser, que é o índice de indeterminação. A forma mais tranquila, mais natural de fazer um sujeito indeterminado é essa aqui, ó. Jogue o verbo para a terceira pessoa do plural. Sem referente, você não vai falar que o sujeito é oculto. A gente não sabe a quem atribuir esta ação. Ora, quando eu digo dizem, eu não posso de maneira específica, muito menos quantitativa, dizer esse é o sujeito. Foi ele quem disse isso, foi ela. Não. Mesmo quando eu falo eles, elas, isso é impreciso. Então o sujeito com um verbo na terceira pessoa do plural sem contexto é um sujeito indeterminado. Tá claro? E aí, olha, nós acabamos então a análise e os comentários sobre essas questões, que são as outras questões mais tranquilas do seu exame simulado do Enem, terceiro ano, e eu pediria que você olhasse com atenção e se você tivesse errado, se você cometeu algum erro, tá? Não deixe de tentar corrigir, estudar e observar o que aconteceu de verdade. Às vezes uma questãozinha pode nos prejudicar, como pode também nos ajudar naturalmente, né, a conseguir aquilo que a gente queira, tá bom? Eu espero que você tenha ido bem, espero que você continue fazendo os simulados e procure seu professor para tirar as dúvidas com ele, tá bom? Obrigado pela atenção, valeu!